Então leamos a santa palavra do Senhor que diz, em Jeremias 18, o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Viu? Assim como sois vós, né? Ele fala assim, assim como sois vós, não poderei eu fazer como este vaso, como fez este oleiro, ó casa de Israel, assim, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos ao poder de Deus e fala comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Irmãos e irmãs, quando nós abrimos a palavra, que nós lemos a palavra, nós entendemos que, ou temos que entender que, a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco. Amém. Glória a Deus. E eu sempre gosto, irmão, de falar com a igreja, sempre gosto de pregar a palavra de Deus e sempre dizer para a igreja, quando nós vamos meditar a palavra de Deus: não feche a sua Bíblia. Muito embora tem pregadores que falam: pode fechar sua Bíblia, pode louvar a Deus, etc. e tal. Mas eu sou diferente, porque Deus usa cada pregador do jeito. Glória a Deus. Cada pregador do jeito, né? E ele usa diferente. Porque eu gostaria que cada irmão, cada irmã continuasse com a sua Bíblia aberta, porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem me usado na explanação da palavra, versículo por versículo. E nós vamos entender perfeitamente com versículo por versículo na palavra de Deus, ou seja, os versículos que foram lidos nesta noite. Porque a Bíblia é a boca de Deus falando com o homem. Glória a Deus. Foi aberta a boca de Deus. Olha, está aberta aqui, ó. Aleluia. E é ela que está falando conosco em Jeremias 18, quando o Senhor disse a Jeremias. Então a palavra de Deus diz assim: e a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Viu?
O irmão entendeu? A irmã entendeu? Então, o próprio Senhor disse, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus, aleluia. E bem-aventurado é você, minha irmã. Bem-aventurado é você, meu irmão. Bem-aventurado somos nós. Aleluia. Que ouvimos o convite feito pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. E descemos aonde, irmãos? E descemos à casa do oleiro para ouvir o Senhor Deus falar conosco através da palavra. Então é sinal que nós somos obedientes. É sinal que nós somos obedientes, mas só que nós somos obedientes, mas tem muitos desobedientes. Tem muitas desobedientes. Ou vocês acham que Deus só falou conosco? Que Deus só fez o convite para mim? Que Deus só fez o convite para nós estarmos aqui nesta noite? Glória a Deus. Eu tenho certeza e fé, irmãos, que Deus fez o convite para muitos. Eu tenho certeza que Deus fez o convite para muitas, para estarem aqui nesta noite, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Mas nem todos vieram. Nem todos vieram. Mas aquelas a quem o Espírito Santo de Deus falou, convidou, e aqueles e aquelas que não endureceram os seus corações, é que estão aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei que palavra que o irmão queria ouvir. Eu não sei que palavra que a irmã queria ouvir. Mas eu entendo, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus revelada para nós nesta noite, ela vem de encontro às nossas necessidades. Deus da glória. Porque o Senhor sabe o desejo do coração da irmã. Sim, meu O Senhor Deus, sabe o desejo do aleluia. coração do irmão. O Senhor Deus sabe o desejo do nosso coração. Glória a Deus. Então, se Ele sabe o desejo do nosso coração, então Ele disse para mim. Então Ele disse para nós, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia, Deus da glória. Então, como eu havia dito, Ele convidou a muitos, Ele convidou a muitas, mas nem todos deram crédito à palavra. Nem todas deram crédito à palavra. Por que não deram crédito à palavra? Por quê? Porque muitas vezes, inclusive eu convidei uma pessoa para vir hoje aqui, e a pessoa falou para mim, mas eu estou cansado. Eu falei, então vai descansar. Você não me vá na igreja cansado, porque daí você não vai conseguir assimilar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, em Isaías 53, versículo 1, que diz, quem deu crédito à nossa pregação? Veja bem, ele está fazendo uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem? A quem? Com certeza, o braço do Senhor se manifestará somente para aquelas que estão presentes aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, nós temos que aprender a sermos obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus. E nós somos, de fato nós somos. O Senhor não tocou em nosso coração para nós virmos aqui nesta noite? Tocou. E o que nós dizemos? Nós demos ouvido. Nós demos ênfase
a voz de Deus e estamos aqui nesta noite. Aleluia. E a palavra de Deus diz: e desci, e desci à casa do oleiro. Então ele fez o convite e nós falamos, amém, então nós vamos sim. Deixa eu falar, e desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Quem estava fazendo a obra sobre as rodas? O oleiro. Glória a Deus. Então desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia, Deus da glória. E agora como é que fica? O Senhor mandou-nos vir aqui nesta noite. O Senhor falou para nós descermos à casa do oleiro. E agora? E se ele quebrar o irmão, como é que fica? E se ele quebrar a irmã, como é que fica? Porque a palavra de Deus diz: e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Veja bem, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Porque cada um de nós, cada um das irmãs que está aqui nesta noite são vasos na casa do Senhor. Nós estamos na olaria do Senhor nesta noite. Então, de repente, meu irmão, minha irmã, o oleiro pode quebrar a irmã nesta noite. O oleiro pode quebrar o irmão nesta noite. Por que ele pode quebrar? Porque ele quer fazer, irmãos, ele quer fazer de mim, ele quer fazer do irmão, ele quer fazer da irmã um vaso novo na sua presença. Porque de repente esse vaso já está trincado, de repente esse vaso já está rachado, e o Senhor não quer que nós sejamos como nós éramos. O Senhor quer fazer de nós vasos novos, ou seja, o Senhor quer fazer de mim um novo homem, o Senhor quer fazer da irmã uma nova mulher, o Senhor quer fazer do irmão um novo homem na sua presença. Porque, irmãos e irmãs, porque a própria palavra de Deus diz, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então, o Senhor quer fazer de nós um vaso novo. Por que um vaso novo? Porque de repente aquele vaso velho continua fumando. De repente aquele vaso velho continua bebendo. De repente aquele vaso novo, aquele vaso velho continua jogando. De repente aquele vaso velho continua pecando contra Deus. Mas eu tenho certeza, irmão, que se ele quebrar este vaso nesta noite e fazer um vaso novo, pode ter certeza que aquele homem, aquela mulher que bebia, não vai beber mais, que fumava, não vai fumar mais, que pecava, não vai pecar mais. Sabe por quê? Porque elas vão viver em novidade de vida na presença de Deus. E tem um porém. O único que pode transformar o homem é este oleiro que está falando conosco aqui nesta noite. O único que pode transformar a mulher é este oleiro que está falando conosco aqui nesta noite. Que ele pega aquele vaso tudo errado. Ele pega aquele vaso que só vive nas abominações e quebra esse vaso. Aleluia. E faz deste vaso, modela e faz um vaso lindo, faz um vaso precioso
nas mãos do oleiro. Porque nós, irmãos, somos preciosos aos olhos de Deus. O mundo é somente ilusão. Mas vivemos na presença do Senhor é realidade. Então a palavra de Deus diz: e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Glória a Jesus. Mas o Senhor Deus, Ele não vai obrigar o meu irmão, Ele não vai obrigar a minha irmã a ser um vaso novo. A ser um vaso novo. Por quê? Por que, irmãos e irmãs? Porque muitos querem entrar na olaria do Senhor, ou muitos que entram na olaria do Senhor e querem continuar sendo vaso velho. Deus da glória. Querem continuar nos costumes do mundo. É verdade, meu Deus. Querem viver como eram antes de chegar à olaria de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque ela acha, ou seja, porque os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres estão apregoando por aí que não faz mal o irmão se divorciar e casar novamente. Que não faz mal a irmã se divorciar e casar novamente. Deus da glória. Este é o evangelho que está sendo pregado por aí. Aquele evangelho de conveniência. Não é aquele evangelho de quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Não é aquele evangelho de fazer um novo homem, de fazer uma nova mulher. Não, eles só vivem do passado. Só vivem na base da conveniência. Mas este oleiro que está falando conosco aqui nesta noite, chamado Jesus de Nazaré, ele pega o homem mais vil pecador. Ele pega aquele homem, aquela mulher que está lá na lamaçal do pecado, coloca em pé diante dele e faz dela verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, é só Deus que pode fazer isso. Glória a Deus. É só Deus. Irmãos, se nós analisarmos piamente, você vai perceber que está tendo uns evangelhos aí, irmãos, que é só Deus para ter misericórdia. É aquele tipo de evangelho que não prega contra o pecado do homem, que não combate o pecado da mulher, porque para eles está tudo certo. Porque Deus só quer o teu coração. Deus não se importa com a traje que a irmã está vestida. Deus não se importa com o traje que o irmão está vestido. Deus não se importa se a irmã é vaidosa ou não. Porque Deus só quer o teu coração. Os chamados deuses açougueiros. Mas o Deus que eu estou apregoando nesta noite, Ele não quer só o teu coração, mas Ele quer você, meu irmão, Ele quer você, minha irmã, de corpo, de alma e de espírito. Aleluia, Deus. Ele quer aquele homem santo, Ele quer aquela mulher santa. É aquele homem separado, aquela mulher separada do mundo, porque o mundo não pode, irmãos e irmãs, ter comunhão com Deus. E não vai ter comunhão com Deus. Aí o que acontece, irmãos? Muitos são convidados para descer à olaria do Senhor,
Mas eu digo assim, convidado pelo Senhor. Convidado pelo oleiro para descer a olaria do Senhor e não aceitam. Por que eles não aceitam? Por que elas não aceitam? Porque eles não aceitam esta palavra aqui, ó. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme, ó, tornou a fazer dele, tornou a fazer dela, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então não é o que eu quero. Eu vou estar na igreja, Deus é amor, e eu vou andar do jeito que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Não. Deus que vai me modelar. E Deus me modelando, eu vou fazer somente a vontade de Deus. Então ele diz aqui, ó. Então tornou a fazer dele outro vaso. Então tornou a fazer dela outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quem fazer? Quem fazer? O oleiro, irmãos. Deus, Jesus Cristo está interessado de nos fazer diferente do que somos. Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que a minha irmã seja santa. O que é santo? O que é santa? Não é aquela imagem de escultura que você tem lá na tua casa. Não é aquele crucifixo que você tem no pescoço. Não. O santo que a palavra de Deus se refere é separado do mundo. É separado do pecado. Este sim é santo. Esta sim é santa na presença de Deus. Temos que ser separados do mundo. Temos que viver diferente do mundo. Para agradarmos a Deus, temos que ser diferente e vivermos em novidade de vida na presença do Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, versículo 14, diz, irmãos, que sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém. Não adianta, pode ficar na igreja 50 anos, irmão. Se não santificar a sua vida, não sobe. Não adianta. E quando eles estão por aí, muitas vezes estão saindo da porta estreita para a porta larga, por quê? Porque o caminho estreito vai se estreitar mais ainda, irmãos. Não vem dizer, que está mudando, porque a doutrina está mudando, porque... Não, a palavra não muda, irmãos. A palavra é imutável, a palavra de Deus é imutável. O que era pecado ontem é pecado hoje, o que é pecado hoje será pecado amanhã, não pode mudar. O próprio Jesus diz, irmãos, irmãs, que passará os céus, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Então a palavra de Deus não vai passar. E não pode passar, porque se ela passar, o que vai acontecer? O próprio Deus vai estar mentindo, e a única coisa que Deus não é atributo de Deus, é mentira. Deus não mente. Não mentiu e nunca vai mentir. E o que a palavra de Deus continua dizendo? Então veio daí depois que o Senhor fez dele um novo vaso, e fez dela um novo vaso. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Glória a Deus. Vendo? Ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então ele pergunta para mim: não poderei eu fazer de você? Santo, santo és o teu nome, Senhor. Não poderei eu fazer de você como fez este oleiro, ó casa de Israel? Glória Ele a Deus. pergunta para minha irmã: Senhor. não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ele fala para o irmão: não poderei fazer eu como fez este oleiro, ó casa de Israel? Senhor, aleluia. Não poderei? Oh, Deus. Você não vai deixar Deus tocar em você nesta noite? Oh, Deus, maravilhoso.
Nós não vamos deixar Deus tocar em nós nesta noite para nós sermos diferentes aqui nesta noite. Aleluia. Temos que deixar Deus tocar em nós. Sim, Deus. Aleluia. Temos que deixar Deus fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos. Glória a Jesus. Aqui está gostoso, não está? Mas lá fora está terrível. É verdade. Aqui nós estamos debaixo da mão do Altíssimo. Aleluia. E nós temos que sair daqui e continuar debaixo da mão do Altíssimo. Mas não é isso que acontece muitas vezes, irmãos. Estamos protegidos aqui. Muitas vezes saem daqui e já não existe mais aquela proteção. Por quê, irmãos e irmãs? Porque não querem fazer a vontade do oleiro. É verdade. Não querem fazer a vontade de Deus. Grande Deus. Aleluia. Olha, irmã. A tua casa já não é mais uma luta, é uma guerra. A tua vida já não é mais uma luta, é uma guerra. E Deus quer modelar você diferente hoje. Deus quer fazer de você uma vencedora. Deus quer fazer de nós vencedores. Então por isso que Ele diz na sua palavra: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia. É lógico, se nós aceitarmos que Deus faça de nós como fez o oleiro, pode ter certeza, irmãos, Deus, aleluia. este vaso de desonra que estamos sendo hoje diante dele, voltaremos como vasos de honra na presença de Deus para nossas casas. Mas Ele não vai forçar eu. Ele não vai forçar eu e não vai forçar a irmã, porque Ele dá o livre-arbítrio para o homem, para a mulher viver na presença dele. Por isso que Ele diz na sua palavra: se quiser vir após mim. Então se Ele fala quiser, porque você não é obrigada. Se Ele diz se você quiser, porque você não é obrigado. Nós não somos obrigados a chegar a Deus. Porque Ele diz: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Glória a Deus. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E é lógico, quando nós tomarmos a nossa cruz, primeiramente, nós temos que tomar atitude. Primeiro nós temos que ter atitude. Está ruim a minha vida? Está ruim a minha vida? Eu vou querer continuar com a minha vida do jeito que está? Claro que não. Eu quando vi que não tinha mais solução a minha vida, eu quando vi que Satanás estava imperando dentro do meu lar, eu quando percebi que Satanás estava por um fio para acabar com o meu casamento, quando eu vi que Satanás que estava por um fio para acabar com a minha família, eu tomei uma atitude. Eu tomei uma atitude e desci à casa do oleiro. E lá ouvi o Senhor falar comigo através da palavra. Glória a Deus, aleluia! Então muitas vezes nós temos que tomar atitude, irmãos. Vai continuar sendo capacho do diabo até quando? Vai continuar sendo escravo de Satanás até quando? Até o dia que você tomar uma atitude. Que atitude é essa? Descer à casa do oleiro. Glória a Deus. Deus, aleluia. E ouvir as palavras do oleiro. E aceitar o oleiro fazer de você um vaso novo conforme a sua vontade. Não a tua vontade, mas conforme a vontade do oleiro fazer de você um vaso de honra na sua presença. Aleluia! Eu entendo assim.
que Deus não fez nenhum de nós para sofrer. Não. E você está sofrendo é por causa das tuas consequências. É por causa do teu pecado que você está sofrendo. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é de Deus, que nos dá a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra de Deus também diz, irmãos e irmãs, que há caminhos que para o homem parece perfeito, parece uma maravilha, parece tudo de bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Aleluia. A Deus a glória. Perfeito caminho. Carnaval passou, né? As festas da carne. E tem pessoas que não param ainda. Continuam. Mas eles não sabem que o caminho deles, que o fim do caminho é o caminho da morte. Mas nesta noite, irmãos e irmãs, o Senhor quer fazer de nós diferentes do que nós entramos aqui nesta noite. Glória a Jesus. Ele quer que nós sejamos diferentes. Ele quer derramar sobre nós a unção do Espírito Santo. Porque nós tendo a unção do Espírito Santo, nós vamos fugir do pecado. Nós tendo a unção do Espírito Santo, nós vamos fugir da idolatria. Nós vamos fugir, irmãos e irmãs, de tudo aquilo que não agrada a Deus e viver em novidade de vida na presença de Deus. Parar de sofrer, irmãos. Chega de sofrer, irmã. Chega de sofrer, irmão. Toma atitude. Viva o verdadeiro evangelho da cruz. Que para muitas, o evangelho da cruz é loucura, principalmente para aqueles que perecem, mas na palavra de Deus diz, irmão, que o evangelho da cruz não é loucura não, mas para nós não é loucura para aqueles que estão lá no mundo perecendo. É para aquelas que estão lá no mundo perecendo, que não querem saber de dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Mas na palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que o evangelho da cruz não é loucura para aquelas que estão em Cristo Jesus. Porque a palavra da cruz para mim, porque a palavra da cruz para o meu irmão não pode ser loucura. Não pode ser loucura, porque para nós ela tem que ser o poder de Deus. Está aqui, em 1 Coríntios 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura para as que perecem. Então lá, estão sofrendo nas garras do diabo. Estão sofrendo, Satanás está pisoteando ele, está pisoteando elas. Mas é tanto sofrimento, irmãos, que elas não sabem o que é viver uma vida em novidade de vida na presença do Senhor. Eles como que eu posso dizer? Eles já acostumaram a viver no sofrimento. Cada dia pior para ele, está tudo certo, está tudo... Não está nada, irmãos. O Senhor Jesus não quer que nós soframos. Podemos sofrer pelo Evangelho de Cristo, daí já é outro departamento. Aí é totalmente diferente de sofrer lá no mundo. Mas a palavra de Deus diz, porque a palavra da cruz, porque o Evangelho da cruz é loucura para os que perecem. É loucura para as que perecem. Está vendo? Quem que está perecendo? Quem que está perecendo? É aquele homem, aquela mulher que estão fazendo as coisas que agradam a Satanás. É aquele homem, aquela mulher que está fazendo as coisas que agradam a Satanás. Por isso que estão perecendo. Quanto mais Satanás oprime ele, quanto mais Satanás oprime ela, mais oprimido elas querem estar. Meu Deus, aleluia. Por isso que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Sim, Mas olha o que o Senhor Jesus disse.
Mas para nós, tá vendo? Não é para eles. Mas para nós que somos salvos, não é o quê? Não é loucura, não. Mas ela é, ó, o Evangelho da Cruz, ó. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez o estoleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Está vendo? Assim como o barro na mão do oleiro. Nós temos que estar na presença de Deus assim. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós. Ou seja, assim é você. Assim temos que ser nós nas mãos do Senhor. Para quê? Para quê? Para que Ele quebre nós. Para que Ele faça de mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Para que Ele faça do meu irmão um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Para que Ele faça da minha irmã uma verdadeira adoradora. Que o adore em espírito e em verdade. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.